1:34.61. Luciano Burti sai na terceira colocação, fez o tempo de 1:30.702. Depois o Ingo Hoffmann em quarto. O Verossi na quinta colocação, Thiago Marques em sexto, o Antônio Jorge Neto na sétima posição, o Pedro Gomes em oitavo, o nono Davi Mufato na décima posição, Alceu Feldman, os 10 primeiros colocados no grid de largada para a quinta etapa do Campeonato da Stock Car Brasil. Eusébio, temos diversas novidades nessa etapa, além da adoção de um defletor que corre todo o teto do carro, bem ali na frente. Foi um pedido dos pilotos para tentar dar mais vácuo aos carros da Stock Car. Isso, inclusive, limitou um pouco mais a velocidade dos bólidos e também deixa a traseira um pouco mais solta na hora das freadas, mas os pilotos, como não tiveram muito tempo para se adaptar, até porque a categoria não tem testes particulares no seu calendário, então os 3 treinos livres em que o Valdeno Brito, que larga na 14ª posição, foi o mais rápido em todos eles. Esses 3 treinos livres mais a qualificação foram usados como um experimento, como uma adaptação ao carro nessa situação do defletor. E eu te digo, Eusébio, e para o telespectador do Sport TV ter uma ideia também, que o melhor tempo do Valdeno nos treinos livres foi 1 segundo e 4 décimos mais lento que a pole obtida pelo Giuliano Lossaco. Quer dizer, surtiu efeito de alguma forma, se bem que, claro, nos treinos livres os pilotos são obrigados, olha aí o defletor ali, o detalhe, está vendo essa pecinha ali acrílica, né? Em cima, bem realmente do teto do carro. Essa peça é que é a grande novidade. Torna-se o 6º adendo no regulamento da Stock Car 2005, o regulamento técnico em 5 etapas nesta temporada. E como eu ia dizendo, então essa novidade limitando o rendimento dos carros, mas como se treina com pneu velho, não fez muita diferença no rendimento. Outras novidades é que alguns pilotos estão usando carros novos, o Carreirinha Júnior, o Walter Salles, o Ingo Hoffmann, o Giuliano Lossaco, em razão dos acidentes em Interlagos, um acidente que determinou o fim da prova que o Verossi venceu. E temos também a estreia de 2 pilotos na Stock Car. O Ângelo Serafim, o pica-pau, que já correu na extinta Fórmula Chevrolet, está saindo em 32º com o carro número 25 da escuderia 111, substituindo o Tom Stefani, que não corre mais na categoria, pelo menos por enquanto. E o argentino Esteban Tuero, que quem se lembra dele, ele correu na Fórmula 1 em 98 pela Minardi, está correndo com o carro número 2, o Mitsubishi da equipe NASCAR do Neto Denigres, era o carro do Neto Denigres, e o Tuero na chuva mostrou que vem para a briga, fez o 11º tempo, o Tuero que atualmente corre no Campeonato Argentino de Turismo, Zeb. Vamos aí para a partida dos carros, a largada vai ser em movimento, não teremos a largada parada, a largada em movimento com a saída do safety car da pista. Na verdade, essa largada lançada foi adotada desde a etapa do Rio de Janeiro, e como não houve acidentes em nenhuma das últimas 2 provas, pelo menos na primeira curva, o pessoal decidiu adotar agora a largada lançada para a Stock Car. Os carros vão saindo para a volta de apresentação, depois teremos a largada lançada para a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car na temporada 2005. Oito curvas no circuito, 5 para a direita e 3 para a esquerda. Autódromo Internacional de Curitiba, 3.695 metros o sentido horário. Cacá Bueno na primeira fila, o pole position 1:30.294. Nono Figueiredo é o segundo, Luciano Burti é o terceiro, Ingo Hoffmann sai na 4ª colocação. O Verossi é o 5º, Thiago Marques é o 6º, Jorge Neto, Antônio Jorge Neto é o 7º, Pedro Gomes é o 8º. Pedro Gomes se despedindo da equipe dele, ele que teve problemas particulares com a equipe, teve um desentendimento, está de saída. Havia um fato ao seu Feldman, Esteban Tuero e Giuliano Lossaco, do 9º ao 12º, Sandro Tanuri ao 13º, Valdeno Brito 14º, Chico Serra 15º, Beto Jorge 16º, Walter Salles 17º, 18º, Ricardo Maurício, Fábio Carreirinha na 19ª colocação, Raul Boesel sai na 20ª colocação, Wagner Ibrahim 21º, Guto Negrão 22º, Rodrigo Esperafico 23º e Duda Pamplona no 24º. Depois 25º, Matheus Kreipel, Juliano Moro 26º, Thiago Camilo 27º, Rubem Fontes o 28º, Christian Fittipaldi 29º, Alan Kodair na 30ª colocação, o Hecker Júnior na 31ª e o Ângelo Serafim 32º. Depois 33º, Henrique Favoreto, Felipe Malura o 34º, Luiz Garcia Júnior 35º, Diogo Pachenk 36ª colocação, 37º Luiz Carreira,
Popó Bueno, 38º. Adalberto Jardim, 39º colocado. 39 alinhados no grid. E chega nesse momento, Eusébio, a informação de que a largada vai ser dada com o safety car e o carro 14 do Luciano Burti parando aí na pista, hein? O Luciano, que se classificou muito bem na terceira posição, tendo problemas antes da largada. Uma pena para ele, hein? Vai se arrastando pela pista o Luciano Burti. E não sei se vai ter condição de largar mesmo, não. Olha, você vê que o safety car permanece com a luz acesa, com a luz piscando, um procedimento até que é tomado na Stock Car americana quando as corridas começam depois de uma chuva, como foi o caso recentemente em New Hampshire. E aí a Stock Car adotando esse procedimento deve andar pelo menos mais umas 2 voltas talvez com o safety car até liberarem e darem bandeira verde. Eles vão estudar as condições da pista para ir liberar sem o safety car. Vão passando ali na grande reta, ainda com o safety car na pista. Daqui a pouquinho teremos a largada em movimento para a 5ª etapa do campeonato da Stock Car. Grand Prix de atletismo de Helsinki na Finlândia, ao vivo nesta segunda ao 12h30 hora de Brasília no Sport TV 2. E o Super Grand Prix de atletismo de Estocolmo na Suécia nesta terça ao vivo a 1h25 da tarde no Sport TV 2. Ali o Cacá Bueno, logo atrás o Nono Figueiredo, e aí aparece o Ingo Hoffmann. O Luciano Burti vai sendo rebocado por ali, ó. O Ingo já ganha uma posição por herança sem a corrida ainda começada em movimento. Você percebe que o Ingo tá com uma pequena dose de sorte aí. Eu apostaria nele como um dos favoritos para essa prova, mas é uma corrida onde tudo pode acontecer, ainda mais nessa condição de piso que a gente vê, uma temperatura muito baixa, muita umidade e muita água em São José dos Pinhais, Eusébio. Levantando água ali, pista molhada, passando o carro de número 10, você viu ali do Sandro Tanuri. Carro número 15 do Antônio Jorge Neto também passando por ali. Todo mundo se preparando para a largada. Resultados do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Primeira posição para Fernando Alonso, mais uma vitória na temporada. Juan Pablo Montoya chegou na 2ª colocação. Jason Button na 3ª posição. Giancarlo Fisichella ganhou a 4ª posição na última volta do Michael Schumacher, que chegou em 5º. Felipe Massa chegou em 8º e Rubens Barrichello na 10ª colocação. Para você que não pôde acompanhar o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1, logo mais a partir de 10 da noite, hora de Brasília, no Sport TV, o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Alonso caminhando a passos largos para a conquista do título e se tornar o mais jovem campeão mundial da história, abrindo 36 pontos de vantagem para o Kimi Raikkonen. Está saindo o safety car, Eusébio. Vamos então para a largada. Vamos para a largada então da 5ª etapa do campeonato. Saiu o safety car, bandeira verde, está valendo. Aí o Cacá Bueno já pula para a 1ª colocação. Aí o Cacá Bueno reta abaixo, acelerando, botando potência, está valendo. Bandeira verde, Cacá Bueno é o líder. Largada sem problemas, olha o spray. Você acha que alguém que está ali de 15º para trás enxerga alguma coisa? Não enxerga nada. Vai guiar por instinto. O Cacá se aproveitou, pulou para a 1ª colocação, assume a ponta da prova. Olha a vantagem que o Cacá vai abrindo em relação ao 2º colocado, que é o Nono Figueiredo. Como ele não tem o spray, ele fica à vontade para poder acelerar na 1ª volta. E o Thiago Marques no carro 7 já dá uma pressionada para cima do Uverossi. E o Uverossi aparece ali na 4ª colocação, com a liderança do Cacá Bueno, Nono Figueiredo em 2º, o Ingo Hoffmann na 3ª posição. O Uverossi vem na 4ª colocação. E confirmando para o telespectador do Sport TV, Eusébio, valeu a 1ª volta atrás do safety car. Então, para efeito de classificação,
É Kaká Bueno em primeiro, Nonô Figueiredo em segundo, Ingo em terceiro e o Verossi em quarto. Já temos uma volta completada. Eles já estão na segunda, vão completar indo para a terceira. Olha o Antônio Jorge Neto vindo ali com o carro de número 15, tentando ganhar posições. Atrás deles ali um carro da Betger, que parece é o carro do Davi Mufato. Pode ser também o do Alceu Feldman, porque eles têm uma pintura muito parecida. A gente vai checar na passagem da segunda volta. O Davi Mufato largou em nono e o Alceu Feldman em décimo. Olha como balança o carro do Ingo na saída da curva parabólica. E o Verossi vem para cima do Ingo Hoffmann. Vai brigar pela terceira colocação o Verossi. Aí o Kaká Bueno passando na primeira colocação. Olha o Verossi puxando ali por fora, tentando ameaçar a posição do Ingo, que fica por dentro. O Nonô Figueiredo segura a segunda colocação. Depois de 2 voltas, o Kaká Bueno lidera com o Nonô em segundo. E o Hoffmann na terceira colocação. Você vê o Davi Mufato já aparece em sétimo, com o Pedro Gomes em oitavo. E o Valdeno em nono. Largou em 14º e ao nono. O Tueiro, não o Denigres ali que aparece, é o Esteban Tueiro no carro 2. Sustenta a 11ª colocação. Nessa volta, Eusébio, que eles completaram a primeira lançada, o Kaká virou em 1:35.4. Olha a diferença. 1:37.7 o Nonô. 3:116 a vantagem do líder para o segundo colocado. E a briga tá boa aí, vem segurando a posição Ingo Hoffmann, carro 90. Ricardo Maurício. Prova. Bateu aí, ó, vamos ver o que aconteceu com ele. No meio daquela água toda, ó. Bateu no muro do boxe. Ricardo Maurício que saía apenas na 18ª colocação, tendo uma corrida infeliz. Fim de prova para ele, o Neto passa o Thiago. E o Ricardo Maurício tinha feito o tempo de 1:32.110 para a formação do grid de largada. A liderança até agora é do Kaká Bueno, que largou na pole position, vai tranquilo na primeira. Olha só a briga ali, ó, número 7, Thiago Marques brigando com o Antônio Jorge Neto, lado a lado Antônio Jorge. Ó. A imagem recuperada da ultrapassagem. Temos bandeiras amarelas localizadas. Só naquele ponto ali, Eusébio, nada do safety car ainda. Temos aí um carro que vai retirar o bólido do Ricardo Maurício, que se acidentou na volta anterior. O Kaká abrindo o caminho na primeira colocação, vai na liderança com tranquilidade até agora, vai levando de ponta a ponta a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Nonô Figueiredo vem na segunda posição, Ingo Hoffmann é o terceiro. Olha só o Verossi para cima do Ingo Hoffmann. O Kaká faz a volta mais rápida de novo na prova, 1:35.325. 1:35.9 virou Nonô, mas o Ingo já está dando mostras de que vai chegar virando 1:35.6 na última volta. Davi Mufato ali em sétimo com o Alceu Feldman da mesma equipe na 10ª colocação. Chico Serra em 12º, Juliano Lossaco na 13ª colocação, perdeu uma em relação à posição dele de largada. 10ª posição para o Duda Pamplona. Nós vamos acompanhando as posições até agora com o Juliano Moura em 25º, carro de número 31. Olha o Ingo se aproximando do Figueiredo. Carro 35 na imagem para você, Davi Mufato. Superou o Thiago Marques e vem para frente aí o Davi. Campeão de 2003, começando a se achar na temporada 2005. E o Neto passa o Ossi, ignorando o Verossi e melhorando de rendimento o Netinho. Antônio Jorge Neto, carro de número 15, ganhando mais uma posição, ultrapassando o Verossi. Passa a ser o 4º colocado e agora vai para cima do Ingo. Olha o Ingo como chegou para cima do Nonô Figueiredo. Vale a segunda colocação. Já puxou do lado o Ingo Hoffmann. Lado a lado com o Nonô Figueiredo. Tem a preferência da curva o Ingo. Já foi. Ganha a segunda posição o Ingo Hoffmann. Aí o alemão é impressionante, Eusébio. O alemão é impressionante. Ninguém tem 12 títulos de uma categoria por acaso, né? Ganhando a posição, Ingo Hoffmann passa a ser o segundo colocado, ultrapassando o Nonô Figueiredo. Olha só como vem o Antônio Jorge Neto para cima do Nonô. É o que eu ia dizer, Zé. O Nonô que se cuide, porque o Neto vem com tudo. Despachou o Verossi e vem para cima do Nonô. A liderança até agora do Kaká Bueno com uma grande vantagem na primeira colocação. Tem carro girando por aí, carro de número 40. Fabinho Carreira. Vamos ver o que aconteceu com ele. Perdeu a freada ali, ó. E aí foi para a brita. Eu ia dizer, Eusébio, o Kaká Bueno virou em 1:34.4. A diferença dele agora para o Ingo Hoffmann é próxima de 5 segundos. E olha a lambança que ele faz para cima do Greipel, hein? Foi ainda pior
A emenda foi pior que o soneto. Ingo Hoffmann vem ali agora na segunda posição, depois de uma grande ultrapassagem para cima do Nono Figueiredo. Olha a briga ali atrás. É o Thiago tomando pressão do Pedro Gomes aí. Pedro Gomes chegando bem, vem num ritmo forte também nesse início de prova. Pedro Gomes fazendo a sua última aparição com esse Mitsubishi número 43 da equipe KR. Ele teve um sério desentendimento com o Fernando Parra, o chefe de equipe, e aí decidiu-se pelo rompimento do acordo que havia entre os dois. Uma pena, porque para o Pedro Gomes é a perda também de um trabalho brilhante que ele estava iniciando. Mas é assim, automobilismo é isso, e as vidas vão seguir, cada um pro seu lado. Olha, o Davi Mufato já vem pressionando ali o Verossi, tentando ganhar a posição dele. Olha a quinta posição essa briga do Verossi com o Davi Mufato. Davi Mufato que largou em nono. Olha o Neto por fora. Já vai ameaçando ali o Nono Figueiredo, ó. E o Nono também já deu uma errada na saída da curva, hein? Olha como vem pressionando o Antônio Jorge Neto para cima do Nono Figueiredo. Lado a lado, vai tentar ganhar a posição. Tem a preferência da curva o Nono. Fica difícil para o Antônio Jorge Neto. Mudou a trajetória, foi lá fora. O Nono Figueiredo veio por dentro, o Antônio Jorge Neto. Com isso o Ingo vai fugindo na segunda posição. Vai começando um trabalho de aproximação para cima do líder até agora, que é o Kaká Bueno. Passou o Ingo, passou o Nono Figueiredo, o Antônio Jorge Neto logo atrás dele. Essa briga aí vai na terceira posição. E olha, Eusébio, durou só 3 voltas a aventura do Esteban Tuero na Stock Car. Ele já abandonou a corrida também, o piloto argentino. Ali o Ingo entrando no retão. Reta abaixo o Ingo Hoffmann. Aí a briga do Verossi, ele fechando a porta mais uma vez, o Davi Mufato. Como escorrega o carro do Nono na saída da curva, hein? Vem saindo de traseira ali. E agora não teve jeito, né, Eusébio? Olha aí. Configurou sua ultrapassagem e o Neto, que já estava com muito mais ação para cima do Nono, já vem para terceiro. Passa para a terceira colocação o Antônio Jorge Neto, que largou em sétimo, vem numa ótima prova até agora. Antônio Jorge Neto, liderança do Kaká Bueno. Ingo Hoffmann tem a segunda colocação até agora. Aí o Ingo Hoffmann passando ali na segunda posição. O Kaká abriu e foi embora. Essa briga tá boa ali. O Nono Figueiredo agora sofre a pressão do Verossi. Adalberto Jardim dando aquele passeio. E pelo jeito é fim de prova para ele, hein? Aí Ângelo Serafim também passeando. Todo mundo fazendo excursão agora. Aí foi o Favoreto também no carro 91. Henrique Favoreto tendo problemas na prova. O Kaká completa ali mais uma volta descendo o retão. Liderança de Kaká Bueno, largou na pole position, fez o tempo de 1:30.294. A pista está um pouco suja ali na parte da reta do retão dos boxes. É verdade, mas as condições já não estão tão ruins. Você vê que esse S está com muita brita devido ao cross que alguns pilotos fizeram, mas os tempos de volta vão baixando. O Kaká Bueno faz 1:33.040 nessa volta e o Ingo responde 1:32.9, como também o Jorge Neto vira 1:32.9 e o Pedro Gomes fez 1:32.7, a volta mais rápida da prova até aqui. 5,6 a vantagem do Kaká, que é o líder, para o segundo colocado, que é o Ingo Hoffmann. Ingo Hoffmann vem ali na segunda colocação. Antônio Jorge Neto é o terceiro, tentando se aproximar do Ingo. Essa briga aí tá boa. O Nono com o Davi Mufato. Os dois vão chegando no Verossi. Na verdade o Nono tá perdendo muito rendimento. Ele não consegue manter o ritmo inicial. Já foi superado também pelo Verossi. E é questão de tempo para o Davi superar o piloto do carro número 11. Olha como chegou rápido o Davi Mufato, se aproximando do Nono Figueiredo. O Nono largou na segunda posição e vem perdendo as posições. Pista molhada. Nessa altura da prova ele já é o quinto. E a briga continua, a liderança até agora do Kaká Bueno. Vem se aproximando aí o número 15. O Antônio Jorge Neto vem se aproximando do Ingo Hoffmann, que vem na segunda colocação.
E olha, eu muito me engano, o carro 12 do Verossi não está com limpador de para-brisa, hein? Nessas condições fica muito difícil para ele, hein, Rodrigo? E olha, isso pode dar buchicho porque é obrigatório, nessa condição de prova, o limpador de para-brisa está funcionando. A imagem aproximada, ó. Não funciona o limpador. Não está funcionando o limpador. Agora a atitude do Verossi deveria ser a seguinte: tem que parar para dar uma consertada naquilo ali e voltar à prova, né? Mas isso vai dar o que falar, Eusébio. Kaká, Hoffmann, Jorge Neto, Orsi e Figueiredo, 5 primeiros colocados depois de 8 voltas completadas. Total de 29 voltas ou 50 minutos de prova. Como temos pista encharcada, probabilidade de terminar no tempo. Olha só a girada do Pedro Gomes. Que bela controlada, hein? Deu um 360 completo e ainda volta para a prova. E sem prejuízo, pelo menos, de posição. E o Valdeno Brito, número 77, fez uma ultrapassagem com bandeira amarela e vai receber a punição a ter que passar pelos boxes. Olha só, o giro do Pedro Gomes controlou bonito. E era exatamente o Valdeno que estava atrás do Pedro e, inclusive, até já perdeu posição aí para o Thiago Marques. O Valdeno, que é esse que aparece no vídeo, carro 77, vai ter que fazer um drive-thru pênalti. Tem que pagar a punição daqui a pouquinho. Carro de número 77 que você está vendo aí, o Valdeno Brito. Valdeno Brito que largou em 14º, fez 1:31.671. Aí o Ingo passando ali, o Antônio Jorge Neto vem se aproximando do Ingo Hoffmann. O Verossi sustenta ali a posição à frente do Davi Mufato. Olha, o Kaká pisou de novo, virou 1:32.515 contra 1:32.863 do Ingo. A diferença está em 5,8 contra 8,4 também do primeiro para o terceiro. E mais uma vez uma corrida problemática e fim de prova para o Luiz Carreira Júnior. Tendo problemas o Luiz Carreira Júnior. Está se enroscando por ali com o Alceu Feldman, o Valdeno Brito. Vai tentando a ultrapassagem ali para cima do Thiago Marques. Thiago Marques, carro de número 7. Avariado ali o Thiago Marques. Um para-choque traseiro ali avariado. Um entreveiro aí, trocou tintas com algum competidor. Já já a gente vai saber quem, porque quem dá na traseira de um piloto fica com a frente avariada. Não é o caso do carro do Valdeno, que o carro do Valdeno tá ok. Olha a fechada de porta do Thiago Marques para cima do Valdeno. O Valdeno já deveria ter pago a punição e fica aí na pista arrumando confusão. O que aconteceu? Ó? O Thiago rodou e consegue voltar à pista. Agora o Thiago deu uma fechada de porta. E o Valdeno pegou um acúmulo d'água ali. É, que é o aquaplaning. Quase que o carro dele perde o controle. O Kaká já dá uma volta em cima do Adalberto Jardim. Vai tranquilo na primeira colocação. Kaká Bueno vai liderando de ponta a ponta a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Você está acompanhando aqui no Sport TV. Logo mais tem Campeonato Brasileiro, 5:30 da tarde, hora de Brasília. Cruzeiro e Santos para todo o Brasil, menos Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que acompanha as emoções de Ponte Preta e Fluminense. É o Campeonato Brasileiro no seu canal campeão. Logo depois tem o troca de passes. Jorge Neto faz a melhor volta da prova em 1:32.164. E só para informação do telespectador do Sport TV, o Juliano Lossaco, atual campeão, está apenas na 31ª colocação, a quase 1 minuto do líder da prova. Está complicadíssima a situação do Juliano Lossaco nessa etapa de Curitiba. Além de já não ter classificado bem, ficou apenas com 12º lugar, definitivamente não está se achando um acerto bom para o piso molhado. Aí o Valdeno Brito, todo mundo esperando aí que o Valdeno pague a punição. Kaká Bueno, Ingo Hoffmann, Antônio Jorge Neto, Verossi, Davi Mufato, os 5 primeiros colocados depois de 10 voltas completadas, no total de 29. Eusébio. Elisinha Teixeira. E depois do acidente na última corrida, o acidente de Lossaco, ele corre hoje, tá mancando, ele tá com a perna machucada. Também pode-se acreditar o mau rendimento dele em relação a problemas físicos, realmente, porque foi uma pancada muito forte que ele deu, ele machucou o pé, teve que ser hospitalizado, passou por exames, tá com carro novo, mas realmente não é dos finais de semana mais felizes para o Juliano. Tem um pedaço de carro aí no meio da reta, hein? Continua ali, a organização ainda não retirou. Ingo Hoffmann vem ali na 2ª colocação e o Antônio Jorge Neto vem se aproximando perigosamente. O Verossi vai brigando pela posição com o Davi Mufato. Uma fechada de porta ali.
E continua na pista aí com o limpador sem funcionar, o Overos. Agora você imagina a dificuldade que ele está tendo para guiar. Diogo Pachenk. Tá complicada a vida do campeão da Stock Car Light, já não tinha se classificado bem, era o 36º no grid, já sai rodando aí. Olha a briga do Davi Mufato com o Overos defende bravamente a posição. Em alguns pontos da pista vai se formando aquela trilha, Rodrigo Matar. Pois é, e o Jorge Neto baixa de novo o tempo dele, 1:31.734. É a volta mais rápida, a média de 145 km por hora. O Kaká virou em 1:32.5 e o Ingo em 1:31.9. A diferença baixou para 4,657. Teve a confirmação da melhor volta. Aí Ingo Hoffmann vai sustentando a segunda colocação e vem rapidamente se aproximando para brigar pela segunda posição. Antônio Jorge Neto. Antônio Jorge Neto largou em sétimo, vem em terceiro. A liderança do Kaká Bueno, você acompanhando no Sport TV. E logo mais a partir de 2h40 da tarde, hora de Brasília, no Sport TV 2, a velocidade continua, as 500 milhas e pouco no Nanasca. Olha o Antônio Jorge Neto, como vem chegando, balançando o carro, saiu um pouquinho de traseiro e controlou. O carro do Ingo também. E o Kaká também está com o limpador de para-brisa desligado nesse momento. E a chuva vai parando e a pista vai melhorando. A pista vai melhorando, tá aí o Kaká liderando a prova com muita tranquilidade até agora. Ingo tirou meio segundo nessa volta, virou 1:31.4 contra 1:39 do Kaká, que já, olha aí o Jardim saindo de novo. E quase que provoca um acidente com o alemão, né? Ele vai se aproximando do Juliano Lossaco ali para botar uma volta de vantagem o Kaká Bueno. O Ingo também já não está utilizando o limpador, já desligou o limpador. O Ingo Hoffmann vem aí na segunda posição. Aí o Ingo Hoffmann largou na quarta colocação, vem na segunda posição o Ingo Hoffmann. Largou na teoria, né? Porque na prática ele já tinha ali a terceira posição, porque o Luciano Burti na volta de apresentação teve problemas. O Luciano nem largou. Terceiro, né? O Luciano nem largou, nem saiu para o grid. Temos no momento, Eusébio, 33 pilotos na prova. Olha o Overos, 1:31.387. A pista melhorou o desempenho do Overos. E ele consegue sustentar a posição na frente do Davi Mufato. Vai segurando bravamente o quarto lugar até o momento. E o Davi vem ameaçando, muda a trajetória. O Davi Mufato a gente conhece muito bem, um piloto bastante agressivo. Mas vai ficando ali atrás do Overos. E corre como se fosse em casa, apesar do Davi não ser de Curitiba, não ser de São José dos Pinhais, é do interior do estado. Filho do lendário Pedro Mufato. E o Valdeno está indo para o boxe pagar a punição. Agora sim, no limite já do tempo de cumprimento da punição, ele vai para o boxe. A Overos vai segurando aí a posição, Davi Mufato vem ameaçando. As emoções da Stock Car Brasil, temporada 2005 para você. Ele foi pagar a punição no limite, ele tinha esta volta e mais nada. Se ele insistisse em seguir em frente, seria desclassificado. Levaria a bandeira preta e não teria mais nenhum sentido continuar na corrida. Olha o Davi Mufato, agora perdeu um pouquinho de contato, o Overos consegue abrir um pouquinho. Enquanto isso, o Kaká Bueno vai na liderança com muita tranquilidade. É o primeiro colocado, largou na pole position. Vai levando de ponta a ponta. Melhor volta do Ingo Hoffmann, 1:31.260, média de 145,75 km por hora. Eusébio, a diferença vai baixando. Agora já está em 3.749. Vamos ficar de olho no que o alemão vai fazer. E tem retardatário, uma turma bastante forte aí na frente do Kaká, hein? Pode complicar a vida do líder da corrida. Ele vem se aproximando do Kaká Bueno e lá atrás brigando com o carro vem o Antônio Jorge Neto, são um pouquinho de frente. Vai o Ingo Hoffmann, o Kaká logo à frente. Antônio Jorge Neto vem apontando lá atrás na terceira posição. Passando ali o Luiz Garcia Júnior, carro de número 30, e o Juliano Lossaco. Vai levar uma volta de vantagem do líder. Passando o Ingo, passando também o Antônio Jorge Neto. Cai de novo a diferença para 3.329, 1:31.8 Kaká Bueno, 1:31.4 Ingo Hoffmann. O Kaká agora tem 2 retardatários. A sorte dele é que o Garcia Júnior colaborou e reduziu a velocidade para ele fazer a ultrapassagem. E agora tem o Juliano Lossaco. Vamos ver a atitude do Garcia Júnior com relação ao Ingo. O Ingo deve ultrapassar também. Pegou num ponto muito bom da pista também. Acredito que já fez a ultrapassagem. E agora o Kaká perde um pouquinho de tempo ali atrás do Juliano Lossaco. O Lossaco já tirou o carro para o Kaká ultrapassar.
Não se podia esperar outra coisa do atual campeão da Stock Car, né? Sabe que não tem condições de brigar por posição, vai apenas correndo para cumprir tabela e